Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem aqui comigo. Falem, sim, sim, falem aqui comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Vamos lá. Neste vídeo, a gente vai falar um pouquinho da relação entre contemplação e transformação. Pô, mas contemplação implica em ver, em olhar, Diego. E como é que eu vou ver Jesus nessa história para poder ser transformado? e tudo? Calma, que a gente vai andar um pouquinho pelas Escrituras para poder entender isso um pouquinho melhor. Mas o fato é, há uma necessidade muito grande de contemplação para que haja transformação. Sem a contemplação, não vai rolar transformação, beleza? Mas como é que isso funciona? Bom, vamos lá. Em 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo fala um pouco sobre isso. Ele vai tratar dessa questão de transformação. Mas ele vai fazer umas alusões muito interessantes para a gente poder entender. Vamos ler versículo 13 primeiro. Diz assim: Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Paulo ele vai retomar a história da peregrinação no deserto, do Êxodo, né? Quando Moisés ficava em contato com a glória de Deus e Cristo, é, em contato com Cristo, se você não acha isso estranho, dá uma olhada em o vídeo que a gente fala sobre a lei de Deus e o que Cristo, como é que Cristo está nessa história da lei de Deus, né? Bom, ele entrava em contato com Cristo, e ficava iluminado, ficava resplandecente. Mas conforme o tempo ia passando, a iluminação diminuía, a glória diminuía. Então, o que ele fazia? Colocava o véu no rosto, para que as pessoas não percebessem que, conforme o tempo ia passando, aquele brilho, do contato com a glória de Cristo fosse desvanecendo. Bem? E é importante que a gente entenda também que a relação disso com a palavra revelação. Por quê? Revelação, Apocalipse, é tornar visível, é tornar nu, é, também significa manifestação em português. Então faz todo sentido com essa relação do véu. Bem? Versículos 14 e 15 diz assim: Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Bom, se você viu o vídeo, você vai entender que a relação da lei de Deus com Cristo. Mas quando alguém lê a lei de Deus, ele está falando aqui do povo de Israel, que não é convertido, judeu que não é convertido. Paulo era um judeu convertido. Aqui ele está traçando uma distinção entre o judeu convertido, que tem a lei, e o judeu não convertido, que também tem a lei. O judeu não convertido, que não tem a lei, o véu fica posto sobre o seu rosto. E ele não consegue perceber aquilo que está por detrás da lei, mesmo lendo. O judeu pode ser religioso, ele pode ir para sua igreja, para sua sinagoga, quantas vezes for necessário, mas sem a conversão, porque o véu é removido em Cristo, não há como perceber o que está por detrás da lei, a glória que tem ali descrita. Não consegue ver. Versículos 16 e 17 diz assim: Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então ele fala da ação do Espírito Santo. Que ação é essa? Quando alguém se converte a Cristo, é liberado, por causa do Espírito Santo, a ação da revelação, remover o véu e tornar nu, a manifestação. Que manifestação que ele está falando? Que liberdade é essa? A liberdade que o judeu não convertido não tem, mas a liberdade que o judeu convertido, e aí, como a gente está falando de Cristo, extrapola o judeu convertido e entram todas as nações onde tem convertidos, essas pessoas em Cristo têm liberdade. Liberdade do quê? Versículo 18.
E todos nós, como com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Que liberdade é essa? A liberdade é quando alguém se converte a Cristo e vai para a Bíblia. Perceba-se o seguinte: a, a gente está falando de Paulo no primeiro século, escrevendo a carta para os Coríntios. O Novo Testamento não estava completo. Então, a única coisa que tinha como referência bíblica até aquele momento, até o fechamento do cânon, no finalzinho já do primeiro século, o que tinha de Bíblia escrito era a Antiga Aliança. Era o que a gente chama hoje de Antigo Testamento. No judaísmo, em hebraico, né, na língua hebraica, eles chamam de Tanar, que é o que a gente chama de Antigo Testamento. Então, o que se tinha de escrito bíblico naquele momento? A Tanar, a Antiga Aliança. O Espírito Santo opera a liberdade, a remoção do véu de quem se converte para ver Cristo na Bíblia. Então aí a gente começa a entender um pouquinho melhor do que essa glória cada vez maior. Que glória é essa? O Espírito Santo, quando nós estamos em Cristo, remove o véu e nos dá a liberdade de enxergar Cristo, seja na primeira, na antiga aliança, seja na nova aliança, seja em qualquer lugar. Contemplação de Cristo pela ação do Espírito Santo está na meditação bíblica. Ele nos permite ver Cristo nas Escrituras. Então, se nós queremos ser transformados, essa transformação implica no meio. Qual meio? Devocional bíblico. Eu quero. E aí explica-se muita coisa, né? O que acontece que muitas vezes a gente, talvez você já tenha feito essa pergunta, eu já ouvi essas perguntas das pessoas. Como é que o cara vai tanto para a igreja? Como é que o cara vai tanto em culto e não é transformado? Porque a transformação não está inerente ao culto, está inerente a contemplar Cristo nas Escrituras. É para lá que o Espírito Santo vai nos levar, remover o véu, para que haja transformação. Há muita manifestação de dons, mas a pessoa que manifesta dom não é transformada. O que está acontecendo? Porque manifestação de dons não implica em transformação. A contemplação de Cristo nas Escrituras implica em transformação. Então, outras situações podem acontecer. Um culto de muito poder, manifestação de dons, é, pode haver uma constância da reunião, na reunião, nos cultos, no ajuntamento dos santos. Tudo isso é muito bom, mas só vai haver transformação se houver remoção do véu, a liberdade do Espírito Santo, que o Espírito Santo opera para que haja contemplação de Cristo nas Escrituras. Sem a contemplação de Cristo nas Escrituras, não tem transformação. Pergunta importante que nós devemos fazer para nós mesmos. Como é que anda a nossa meditação bíblica? Como é que anda o nosso devocional bíblico? E quando a gente lê a Bíblia, nós encontramos Cristo para sermos transformados? Sem Yeshua na Bíblia, sem perceber Yeshua nas Escrituras, zero transformação. Vamos orar? Senhor Deus, nós te suplicamos o agir sobrenatural do Espírito Santo, que opera em nós a liberdade da remoção do véu, a liberdade da contemplação de Cristo. Nós queremos ser transformados à imagem do Filho. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Sem Cristo, sem a contemplação de Cristo, sem que os nossos olhos sejam abertos, sem a remoção do véu pela ação do Espírito Santo, para que nós venhamos a contemplar a Cristo, não há transformação e nós queremos ser transformados. O mundo aguarda que os filhos de Deus manifestem a glória do Filho. E nós queremos maior glória. Nós queremos ser transformados de glória em glória. Nos ajude, Senhor. Opere em nós a ação do Espírito Santo, para que haja uma busca bíblica. E nessa busca, nós venhamos a encontrar o Filho, Yeshua, Cristo Jesus. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.